para a sua vida. Capítulo 3, versículo 10, capítulo 3 de 1 de Coríntios, mantenha a sua Bíblia aberta, não feche. O versículo 10 em diante diz assim a palavra de Deus, até o versículo 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia aclarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença no Teu altar, para ministrar a Tua preciosa palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que esquadrinhas a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, seja o agente especial nesta noite, em fazer com que os entendimentos sejam abertos, Senhor, nesta noite, em fazer com que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra nesta noite. Que não seja eu falando aqui, mas que a Tua glória se manifeste através da minha vida. E que a Tua palavra, Senhor, não é a minha, senão a Tua palavra que vamos falar nesta noite, venha ao encontro de cada um dos Teus filhos que aqui estão diante de Ti. Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão nos vendo pela internet, que eles também sejam alcançados por esta palavra que será ministrada. É no nome de Jesus, Senhor, que eu me coloco mais uma vez nas Tuas mãos e peço a Tua misericórdia sobre mim, para a Tua glória. Amém e amém. Podeis tomar o vosso assento, com o seu coração aberto, para você ouvir a palavra de Deus nesta noite, para você guardar o que Deus tem como palavra para mim, para você nesta noite. Meus amados irmãos, o capítulo de número 3 do livro da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, ele na verdade revela um comportamento da igreja em Coríntio. E a palavra de Deus diz, nos primeiros versículos, até o versículo de número 10, se você depois pode ler com calma em sua casa. E há uma preocupação que o apóstolo Paulo, ou há uma situação, melhor colocando, que o apóstolo Paulo identifica na igreja de Coríntio. E o versículo de número 3 do capítulo 3, por isso eu pedi você que mantesse a sua Bíblia aberta. Primeiro no 2 ele diz, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. No versículo 3, Paulo chama a igreja, ou parte da igreja, de carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Pastor, que palavra é essa? É uma palavra de Deus para nós. Paulo identifica nos primeiros versículos do capítulo 3 e faz questão de revelar à igreja a sua condição. O versículo de número 4 ele diz, porque dizendo eu sou de Paulo, uns e outros sendo de Apolo, porventura não sois carnais. Paulo identifica no meio da igreja algumas condições, as primeiras mais preocupantes, porque ele identifica que no meio da igreja existe pessoas que estão tendo comportamentos completamente diferentes daquilo
que não deveria ter ou estar ou existir no meio da igreja. Subentende-se ou compreendemos que no meio da igreja não pode haver invejas nem dissensões, não pode haver diferenças, porque somos e já fomos alcançados pela misericórdia de Deus e fomos transformados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nos tornamos um só, como assim Ele é um só. E Paulo identifica isso, e ele começa a dizer nos versículos mais adiante, até chegar ao versículo 10, onde lemos, que é uma parte que eu quero compartilhar com você, mas como uma introdução primeiro. E o versículo 5 ele diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele identifica que Paulo nada mais é um instrumento nas mãos de Deus, e que Apolo também é um instrumento nas mãos de Deus. Nós olhamos e olhando para a igreja de Coríntios, nós vamos entender que os principais problemas da igreja de Coríntio era que as pessoas simplesmente se deixavam, ou que os dirigentes naquela época, os líderes daquela época se deixavam levar, ou deixavam o povo ficar da forma como eles achavam melhor para eles. Mas o que eu, na verdade, quero vos dizer nesta noite, é que precisamos construir uma vida, um alicerce verdadeiro, através das nossas atitudes com Deus, vivermos uma vida de verdade com Deus. A igreja de Coríntios foi tremendamente puxada a sua orelha, se assim podemos dizer, mais claro para você entender, exortada pelo apóstolo Paulo, identificado os seus problemas e as suas necessidades ou os seus desvios, e Paulo fala de uma forma muito forte e direta para que houvesse uma mudança de comportamento, uma mudança de forma de adorar, de exaltar e de glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando ele menciona duas personagens aqui, ou quando ele fala dos dois personagens dele mesmo e de Apolo, ele identifica que na igreja havia um povo que não se identificava tanto com Paulo e se identificava mais com Apolo. Talvez pela razão de que Paulo era talvez um homem muito forte nas suas linguagens, no seu linguajar, na sua forma de ensinar, de mostrar a palavra de Deus. E talvez Apolo, por ser um pouco mais razoável, ou seja, um pouco mais maleável na sua forma de ensinar e de falar a palavra de Deus. Mas eu quero trazer nesta noite a vocês e falar sobre os alicerces para uma vida em Cristo. E o versículo de número 10 em diante, onde nós lemos até o versículo de número 15, mostra uma segunda parte dessa história que eu quero trazer a vocês nesta noite. Falar sobre os alicerces de uma vida verdadeira com Deus. Falar sobre os alicerces para construir um edifício, um prédio, aonde possa resistir todo tipo de ventos, todo tipo de tempestades, todo tipo de problemas que possam vir sobre a nossa vida. Falar com gratidão, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua